Boa noite, meninos. Tudo bem? Estão me ouvindo e vendo? Boa noite a todas e todos. Vamos aguardando por aqui o professor Guilherme entrar. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. O professor Leonardo entrou. Só falta o Guilherme. Boa noite, professor Guilherme. Mila, boa noite a todos. Tudo Desculpem aí o bem? caso, mas beleza. Imagina, Guilherme, atrasa 2 minutos. Estamos todos na correria, né, Guilherme? Essa coisa de ter que sair de casa e voltar, enfim, uma correria danada para a gente observar esses horários de aula síncrona, né? Então, imagina a correria que você deve estar aí. Não, e a gente está voltando. Vou comentar também o Léo. Boa noite, Léo. Tá bom, meu caro? Beleza? Prazer te ver, meu amigo. Né? A gente está começando a retomar, como falar assim, uma vida normal, entre aspas, aqui, né, no escritório. Então, alguns clientes que antes estavam muito receosos de reuniões presenciais, agora estou começando a solicitar. Então, hoje aí tive essa situação, né? A gente corre para um lado, corre para o outro, volta para dar aula. E aí, se eu não chegasse, se eu não viesse do escritório para casa, eu tinha que voltar às 10h30, né? Porque depois eu leciono ainda. Mas é assim, essa vida nossa, esse novo jeito de viver uma segunda-feira eterna, né? É verdade, Gui. Eu te agradeço demais. Eu cumprimentar aqui o professor Leonardo também. Eu não tive a oportunidade de cumprimentá-lo anteriormente. Léo, tá me ouvindo? Acho que caiu a conexão do Léo. Parece que caiu a conexão dele. Bom, Guilherme, então, deixa eu começar cumprimentando o pessoal. Vamos esperar se o Leonardo entra aqui de novo para a gente. Parece que ele acabou de entrar novamente. Tá voltando aí. Oi, Léo, boa noite. Tá me ouvindo? Oi, gente, boa noite. Eu estou ouvindo, professor, mas eu tenho assim, eu estou me acostumando ainda com essas tecnologias, aperto o botão errado, cai, volta, abro duas reuniões ao mesmo tempo no Teams. Peço desculpas aí ao professor Guilherme. Que isso, Léo. Um prazerão revê-lo, viu, Guilherme? Prazer é meu, eu tava até comentando com a Camila, tinha muito tempo que eu não te via. Quando ela falou de manhã, eu falei, eu acho que o Léo vai participar, foi coisa boa, tem muito tempo que eu não vejo o Léo. Essa nossa Graças a vida Deus. corrida, né, cara? A gente tem. E isso foi uma das coisas que a gente aprendeu muito com essa pandemia, né? A dar valor à presença das pessoas, a encontrar muitas pessoas boas que a gente tem um contato, assim, às vezes na docência, que a gente fica tempo sem ver, né? Mas É isso é bom verdade. revê-lo. Agradeço do meu. Bom, então vamos começar, Guilherme, podemos?
Claro, fica à vontade. Bom, vamos cumprimentar aqui. Boa noite novamente a todas e todos. Gostaria de dizer que é um prazer imenso receber o professor Guilherme pela primeira vez aqui na PUC-Cerro, ainda que virtualmente, né, Guilherme? Espero que daqui a não muito tempo você possa nos fazer uma visita aí presencial, né, para conhecer a unidade, para conhecer essa terrinha nossa aqui, pela qual todos nós temos imenso carinho, né? Que pena que a gente está se encontrando nesse momento que é tão sofrido para todos nós, né? Mas, enfim, a gente vai lidando os benefícios que a gente tem desses tempos pandêmicos, porque esse contato virtual acaba facilitando, né? O diálogo, a interação, apesar de nos cansar um pouco. Então, agradeço enormemente, né, por você ter aceito o meu convite, por ter atendido, né, prontamente as necessidades, enfim. Logo que eu sinalizei uma data, você já concordou, então agradeço demais pela disponibilidade, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje, né, o objetivo do convite ao professor Guilherme porque, sobretudo, o professor Guilherme vem estudando essa temática dos negócios processuais desde antes, né, do mestrado dele. Depois que ele concluiu o mestrado, ele produziu um livro que é fruto da dissertação dele sobre os negócios processuais no modelo constitucional de processo. Eu estava até procurando ele aqui, Guilherme, para fazer propaganda, só que eu deixei meus livros em Belo Horizonte, então não achei um exemplar, não tem um autógrafo. Aí, ó, o Guilherme está mostrando o livrinho dele, livrinho não, livraço, né? Excepcional sobre os negócios processuais. Então, Guilherme tem uma expertise imensa sobre o assunto e ninguém melhor do que ele para poder falar um pouquinho para os meninos a respeito dessa temática, né, que vem assistindo a uma crescente no direito processual civil brasileiro, tanto em termos de pesquisa, de estudos em torno da matéria, quanto de aplicabilidade prática também. Eu agradeço também enormemente a presença do professor Leonardo, né, que aceitou o convite do debate aí para a gente dialogar um pouquinho com o Guilherme a respeito desse assunto. E aí, vou passar, sem mais delongas, a palavra para o nosso palestrante da noite, professor Guilherme Lage. Professor Guilherme Lage, que é advogado, mestre em Direito Processual pela PUC Minas. Ele é secretário-geral da Comissão de Processo Civil da OAB de Minas, né? E vai falar sobre os negócios processuais. Está com a palavra, Guilherme, fica à vontade. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite, né, Camila? Prazer imenso poder ter esse encontro, ainda que virtual, com os alunos da PUC-Cerro, né? Eu que sou um legítimo filho da PUC, né? Minha graduação, minha especialização, meu mestrado, todo na PUC, eu tenho um carinho imenso por essa casa, né? Eu sempre costumo falar muito com os alunos do direito que o direito traz algumas surpresas muito boas, né? E eu comecei, uma das grandes alegrias que eu tive foi ser professor para mim, foi homenageado na PUC, onde eu me formei, que é na PUC Barreto. Então é sempre muito gostoso. Eu tenho um carinho imenso pelos convites da PUC, em especial um convite vindo de uma grande amiga, né? Uma professora que eu admiro tanto. Eu teve o prazer de dividir de algumas mesas de debate, né? Sempre muito prazeroso estar com você, né? Também estar com o Léo aqui. Então, assim, desde já deixo registrado a minha felicidade de ser lembrado para este debate. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês aqui a minha tela, Camila, porque como a gente vai falar de uma temática aqui voltada, em especial para os alunos aqui da graduação, né, eu tentei desenvolver aqui uma estrutura de debate, primeiro para a gente poder entender qual que é a lógica disso, trabalhar aqui alguns pontos importantes com relação à negociação processual, e depois trabalhar com alguns exemplos práticos, né? Alguns negócios interessantes que a gente vê muito na prática que estão começando a despontar. Essa temática da negociação processual, ela começou a ganhar contornos muito mais, vamos falar assim, chamativos
neste momento de pandemia, em razão do fato de que as pessoas, né, e aqui é uma questão interessante, né, de nós juristas brasileiros, nós desconhecemos, às vezes, muito a potencialidade dos institutos. E aí, quando chega um momento de crise, é onde as pessoas buscam, naquilo que já existe, soluções para esses nossos problemas, ainda que momentâneos, né? Então, o Instituto da Negociação Processual ganha um contorno muito grande agora, dado a necessidade de nós adequarmos os procedimentos para os casos concretos, né? Essa nossa discussão hoje de audiências virtuais, sustentação oral, né, por mediante videoconferência, realização de atos processuais à distância. Então, uma série de questões que a gente precisaria aqui adaptar, né, para continuar um exercício adequado da jurisdição. Se você for pensar bem, a própria ideia de você virtualizar os processos físicos, não sei se todos os alunos estão acompanhando, mas dado esse nosso problema, né, de pandemia, a gente não pode ter contato físico, a gente não pode aglomerar pessoas no mesmo espaço físico. E aí a gente cria um problema grande, né? Acredito eu que no judiciário local vocês devam ter esse problema aí, que é o fato de que os processos físicos a gente não consegue praticar os atos nele de maneira adequada. Por quê? Porque a gente não consegue fazer uma audiência, você não consegue ir até a secretaria e ter acesso aos autos. E aí o TJ veio no movimento aqui de virtualização, seguindo uma ideia do CNJ, para que os processos saiam do meio físico e venham para o meio eletrônico. E perceba, mais uma situação negocial, onde nós vamos aqui, através de um exercício de vontades, adequar este nosso processo aqui. E interessante, né? Mudando a própria ideia, né, da forma aqui de andamento daquele processo. Então, é uma temática que ganha grandes contornos. E para a gente poder começar, eu vou contar para vocês um problema prático que eu tive alguns anos atrás. Eu estava estudando para poder fazer o mestrado, só para 2013, por aí. Eu fui fazer uma audiência trabalhista com um cliente, e não sei se os alunos já tiveram direito do trabalho, mas era basicamente uma situação de verbas rescisórias. O cliente meu trabalhou durante muito tempo numa empresa, e aí ele tinha as verbas rescisórias para poder receber, a empresa dispensou, né? Como acontece uma grande recorrência, a empresa dá tchau para a pessoa, vai embora, tchau para você. E ele ficou sem receber as verbas dele. E aí ele me procurou, só que a gente tinha um problema, né? Era um engenheiro que tinha um salário elevado. E aí se você pegasse ali o FGTS dele, salários em atraso, as verbas decisórias, dava um valor acima daquilo que na Justiça do Trabalho eles vão dizer que seguiria ali o rito ordinário, né? Eu não poderia mais utilizar o procedimento sumaríssimo, dado o fato de ter ultrapassado a alçada ali de 40 salários mínimos. Estava 40 e poucos salários mínimos a causa dele. E aí a gente foi para a audiência, e aí chegamos na primeira audiência, na Justiça do Trabalho, né? Eles seguem essa lógica de que indiscutivelmente teremos duas audiências. E aí, na primeira audiência, chegou, a empresa não fez o acordo, e o juiz virou e falou assim, doutor, então vamos marcar então já a próxima audiência. E eu peguei e falei, excelência, nós temos apenas provas documentais. Isso nós estamos falando de verba rescisória. Pagou ou não pagou. É cara crachá, é documento, né, e comprovante. Se não tiver isso, não tem como. E aí o juiz vira para mim e fala comigo assim, doutor, mas é assim que a lei fala, o procedimento é este. Então, eu já vou marcar a próxima audiência e designou, isso é 2013, designou outra audiência lá para o meio de 2014, ou seja, cerca de um ano e pouco depois. E aí o meu cliente vira para mim, termina a audiência, ele ficou meio sem entender, termina a audiência, falei com ele, olha, aconteceu isso assim, assim, o juiz designou uma nova audiência. E aí o meu cliente me faz uma pergunta, que é a mesma pergunta que eu faço para vocês agora. Ele me disse o seguinte, falou, doutor, mas para que serve um processo? Se ele não serve para resolver o meu problema. E essa pergunta dele foi uma pergunta que me revirou o estômago, porque, perceba, gente, precisou de uma pessoa da engenharia para me dizer o óbvio. Se o processo vira um segundo problema,
E perceba, vocês aprenderam em TGP, processo é uma metodologia constitucional de resolução de conflitos. Se o processo me cria um segundo problema, ele não serve para aquele nosso caso. Então, quando a gente vai falar, né, de negociação processual, a primeira coisa que a gente começa a pensar aqui é o que seria o negócio processual, né? Até para a gente poder fixar um patamar aqui interessante, né? A doutrina vai trabalhar a negociação processual, e aqui um conceito bem básico, enquanto flexibilizações procedimentais voluntárias. Ou seja, alterações que nós vamos fazer no processo, e aqui até mesmo na estrutura procedimental também, mais adiante nós vamos trabalhar com isso, mas através do exercício da vontade. E aí ficou muito comum as pessoas falarem, então isso é uma grande novidade no CPC. Vem comigo aqui. Quando a gente fala de flexibilização procedimental, nós temos 4 formas para que isso aconteça. A primeira delas é pela lei. Todos nós já estamos habituados, por exemplo, a enxergar você lá quando você faz a matrícula no curso de Direito, se você pega a ementa do curso, você verifica lá a grade curricular que tem uma disciplina chamada de procedimentos especiais. É a lei criando um procedimento diferenciado para a discussão daquele direito. Um exemplo muito bom para a gente poder pensar nisso é o procedimento de inventário. O procedimento de inventário, dada a peculiaridade, onde aqui, por exemplo, uma das partes envolvidas morreu, a parte que deixou herança, ela não participa de maneira alguma no procedimento. Então, eu teria que criar uma ideia de um procedimento sem a participação daquela pessoa, mas de uma forma aqui totalmente diferenciada, dado o fato que eu tenho que recolher um tributo no meio desse procedimento, eu tenho que expedir um documento esse ali, tão somente aplicável para aquela situação, que é o formal de partilha. Então, eu tenho todo um procedimento construído de maneira específica. Então, a lei ela já flexibiliza para criar procedimentos específicos para determinados casos concretos. Primeira situação. A segunda situação, a gente também já via muito nos códigos antigos, tanto no Código 39 quanto no Código 73, que é o juiz alterar o procedimento. Sempre foi plenamente possível, sempre foi plenamente aqui, acho que isso foi sempre indiscutível, o juiz poder majorar um prazo. O Código passado falava do juiz poder majorar os prazos não peremptórios, ou seja, você tinha um prazo de 5 dias para poder apresentar um documento, um prazo não sujeito à preclusão temporal, e aí o juiz pegava e majorava esse prazo para 10. Sempre é possível, o Código atual também repete essa sistemática. O que a gente tem aqui de grande novidade, vamos falar assim, entre aspas, seria uma terceira e quarta situação, que é o juiz alterar o procedimento em conjunto com as partes, ou seja, as partes do juiz sentarem para poder readequar este procedimento para o caso concreto. E a quarta situação, que é o procedimento ser readequado pela vontade das partes. Então, a terceira e quarta aqui hipóteses de flexibilização procedimental, que são aí as situações que se reforçam com o Código 2015. Por que se reforçam, Guilherme? Porque o Código 73, em específico, ele já trazia, sim, uma previsão de que alguns autores vão dizer, eu até mesmo chego a afirmar isso no meu livro, de que o artigo 158 do Código passado, que é a cópia idêntica do artigo 200 do Código atual, já permitia esse tipo de flexibilização entre as partes e o juiz e entre as partes. Então, por exemplo, não é de hoje que a gente celebra a cláusula de eleição de foro no Brasil. Então, qualquer contrato que você pegue na papelaria, você pega um contrato velho, imagine que seu pai comprou um carro em 2005. Você chega lá, pega o contrato, vai ter uma cláusula de eleição de foro. O que é isso? As partes dispondo ali dentro da vontade delas para delimitar que, ao invés de ajuizar a ação na comarca de Belo Horizonte, esta ação será ajuizada na comarca de São Paulo. Ponto. Esse é o exercício da vontade. Então, isso sempre aconteceu, só que isso ganha contornos mais, vamos falar assim, profundos no Código atual, que reserva uma atenção maior para as hipóteses negociais. Também é importante a gente fazer aqui uma diferença básica, entre negócios processuais e autocomposição. Não é incomum, isso me espantou, Camila,
foi até algo que me deixou um tanto quanto assustado, porque eu achei que isso já era algo que estava superado na discussão, né, mas que depois daquela pesquisa que nós fizemos na comissão de processo, né, eu voltei a falar nas palestras. Eu falei, não, peraí, vamos voltar a bater nesse ponto, porque há uma diferença muito grande, e isso é importante para mim, em especial vocês na graduação tenham este cuidado. E quando eu falo de autocomposição, meus amigos, eu estou falando das partes resolverem o mérito. Se você chega a um acordo, você resolve o mérito, você resolve aquele conflito, né? Uma coisa sou eu dever ao professor Leonardo R$ 1.000, e aí, ao invés de pagá-lo em parcela única, a gente faz aqui, né, através de concessões recíprocas, nós fazemos uma autocomposição, uma transação, na qual eu vou pagá-lo em 5 parcelas de 200. Beleza, nós estamos resolvendo o conflito. Outra coisa bem diferente é nós não conseguirmos chegar nessa resolução do conflito, por exemplo, e lá numa audiência de conciliação eu viro para ele e falo, olha, Léo, já que a gente não chegou num acordo com relação ao mérito, vamos fazer o seguinte, eu acho que 15 dias para eu poder apresentar essa defesa é muito pouco tempo. Vamos convencionar que eu vou ter 30 dias para poder apresentar essa defesa? Olha como é que é muito diferente, ou seja, eu não resolvi o litígio, mas eu estou readequando o caso para a resolução daquele litígio. E aqui é algo que eu vou começar a chamar para você aqui de um processo artesanal. Eu vou aqui brincar com vocês que é uma diferença muito grande, né, entre aí as moças que sonham em se casar, por exemplo, alugar um vestido e você mandar fazer um vestido para o seu corpo. Ele serve para você, ponto. Imagina os rapazes aí que vão, sei lá, vai na CIA e compra um terno, e você que vai aí no alfaiate manda fazer um terno sob medida para vocês. Ele serve outras pessoas? Serve, mas não fica bom. Então aqui, quando eu falo de adequar o procedimento de negócio processual, é pegar este nosso processo e adequá-lo ao nosso caso, mas sem resolver o conflito. Isso não é autocomposição, esse é negócio processual. Bacana? Algumas dificuldades que a gente enfrenta para discutir nessa temática, né? E confesso a vocês que pelo menos assim depois de 7 anos com isso do tema, eu estou confortável para poder falar disso, porque antigamente eu ia falar de negócio, eu me sentia um alienígena, né? Porque ninguém pesquisava essa coisa, isso era coisa, o pessoal me chamava de excêntrico, né? Então assim é uma situação um pouco complicada, e isso se dá, meus queridos, muito em razão do fato da herança que nós temos teórica. Eu, a professora Camila, o professor Leonardo, os nossos professores, nós nos formamos sob uma ótica de processo voltada para o juiz. Se vocês pegarem, por exemplo, a matéria de TGP, vocês conseguem perceber com muita facilidade o impacto que um processualista alemão de nome Oskar Bilow, ele tem na história do processo. Porque, além de fundar a autonomia da ciência processual, ele traz aqui uma ótica de processo que visava contrapor uma ideia anterior. Qual a ideia anterior era essa? E isso para a gente faz grande sentido do porquê discutir negócios é tão complicado. Vocês com certeza estudaram aí, né, os 3 paradigmas processuais, o processo no modelo liberal, o processo no modelo social e o processo no Estado Democrático de Direito. E vocês viram lá no modelo liberal de processo que a gente tinha um processo dominado pelas partes, né? Um processo protagonizado pelas partes. Um processo que iniciava, se desenvolvia aqui e chegava ao final em decorrência da vontade das partes. Eu tinha um juiz não participativo, vocês vão lembrar do chamado juiz boca mecânica da lei. Era alguém que basicamente fazia um cara crachá. Ele pegava o caso, lia a lei e aplicava o caso. E aí, quando a lei não trazia uma resposta, ele vinha com um único, ou seja, eu não posso decidir porque a lei não permite. Logo na sequência, nós trazemos uma ideia de processo e um dos grandes expoentes é o Oskar Bilow. Claro, sem desprezar aqui as ideias do Menger, do Klein, né, e tantos outros, mas o Bilow ele traz uma ideia de processo, né, que visa contrapor essa ideia, já de um juiz protagonista, né, e algumas ideias interessantes no seguinte sentido: para esvaziar a participação das partes, né, acredita-se numa ideia de processo onde o juiz pode tudo, todas as normas processuais, elas são normas de observância obrigatórias, ou que nós vamos chamar de normas cogentes, né, e o processo, dado aí esta, vamos falar assim,
tentativa de diminuir o papel das partes, ele acaba virando algo que o professor Robson Godin chama de um processo como coisas em partes, né? Para tentar contrapor a ideia de protagonismo das partes e fundar uma ideia de protagonismo do juiz, começou a se acreditar numa lógica de que qualquer coisa que as partes fizessem, que viesse a tocar no espaço ali de liberdade do juiz, não podia. Então, eu crio uma ótica de processo onde o juiz pode tudo e as partes podem nada, de preferência que não me atrapalhem. Hoje, eu brinco com os alunos que eu era o juiz que batia escanteio, cabeceava, defendia, e hoje ele ainda corre e olha o VAR, porque ele fazia tudo neste processo. E aí, gente, os nossos, né, professores, eles acabaram sofrendo a influência desta ideia, porque, só de uma maneira bem simples, é claro, vocês viram de maneira muito mais completa do TGP, as ideias de Billow, elas chegam até a Itália, muito em razão dos estudos do Chiovenda, né, e um dos grandes discípulos do Chiovenda, do Liebman, ele vem para o Brasil, e aqui no Brasil, né, funda aqui toda uma lógica de estudo de processo, e o Alfredo Buzaid, um dos maiores discípulos do Liebman, que é o grande redator do Código passado, o Código 73. Então, o CPC 73, ele é um CPC construído sob uma ótica de um juiz protagonista. E, do ponto de vista doutrinário, todos nós conhecemos, por exemplo, a obra Instrumentalidade do Processo, do professor Cândido Rangel de Dinamarca. Tanto que, para mim, uma das obras mais geniais que eu já li até hoje, de um professor nosso, inclusive foi meu orientador na graduação, o professor André Cordeiro Leal, que ele fala da instrumentalidade do processo em crise, exatamente trazendo uma leitura diferenciada, né, dessa nossa instrumentalidade, já é um processo sob um viés democrático. Mas nós nos acostumamos no Brasil com essa vertente, de que o juiz pode tudo e as partes podem nada. E aí vocês vão convir comigo, né, algumas ideias que foram difundidas. Se todas as normas são cogentes, a gente não pode fazer nada nesse processo. Se todas as normas do processo são de observância obrigatória, as partes não podem fazer nada, as partes não têm espaço nenhum, as partes aqui simplesmente devem cumprir aquilo que a lei prevê. Eu costumo brincar que é quase que um processo jurisdicional zagalo. Se você quiser qualquer coisa diferente, você vai para a arbitragem. Agora, aqui na jurisdição, as normas são congêneres e você vai ter que me engolir. Pronto, segue o CPC e fim de papo. É como se fosse uma receita de bolo. E aí, quando você tenta não seguir o CPC, a gente tem um argumento muito interessante, que é a objeção da desordem, que isso eu já ouvi demais, já de magistrados falando, doutor, se fizer isso no processo, vai virar um caos aqui na secretaria. Gente, numa boa, de coração, para a gente aqui, de colega para colega, qualquer processo que tenha litisconsórcio, qualquer processo que tenha intervenção de terceiro, gente, numa boa, faz uma denunciação da lide num processo, depois me conta como é que aquilo funcionou. É sério, eu tenho um processo nosso aqui que eu denunciei a lide. Enquanto autor, eu denunciei alguém a lide. Até hoje, eu acho que o pessoal tem alergia deste processo, porque ele não anda. Para mim, uma das coisas que eu queria convencionar um dia com o juiz para colocar no meu processo eletrônico é uma ferramenta igual aquela que tinha no Orkut, sabe? De cutucar. Você vai lá e cutuca. Para ver se o diacho do processo anda, porque ele já virou uma desordem. Então, essa ideia de que, não, qualquer coisa que você fizer num processo diferente vai virar uma bagunça, gente, numa boa, de coração, o judiciário já é bagunça. Então, a gente tentar adequar o processo para melhor resolver o caso, a gente não pode aqui ficar respaldado numa ideia de que o judiciário não funciona, a gente tem que se modernizar. Se não fosse assim, ninguém está fazendo audiência virtual hoje em dia, que, digamos, as de conciliação estão funcionando maravilhosamente bem aqui em Belo Horizonte. E aí, a gente tem ainda um terceiro problema que é pior, que é algo que o professor Piero Calamandrei, ele falou numa palestra no México, na década de 70 do século passado, que ele falou de algo interessante que já acontecia e qualquer um de vocês que um dia forem fazer, por exemplo, estágio, fazer uma audiência no juizado especial, eu costumo dizer aos meus alunos que quando você vai ao juizado especial, o pessoal do interior geralmente tem aquele costume de quando sai do cemitério joga sal grosso para trás. Eu costumo falar para fazer isso quando sai do juizado. Mas é uma situação, assim, uma dica. Eu costumo brincar que quando eles levantam, quando o pai do Simba mostra para ele aquele local escuro para que ele nunca vá, em termos jurídicos, é o nosso juizado especial. No juizado especial, por exemplo, vocês vão se acostumar de ver que a gente tem a Lei 9.099. Volto lá no ponto 1, é um procedimento diferente criado pela lei para causas aqui mais simples, causas de menor complexidade. No procedimento de juizado especial, só para vocês poderem entender, quem nunca teve um juizado, quem nunca viu essa disciplina ainda,
você apresenta a defesa, a contestação, logo não tenha acordo na audiência. Então, chego lá, sento eu e o professor Leonardo, ele é autor e eu o réu. Não fizemos a autocomposição, no ato eu já apresento a contestação e ele já faz a impugnação dela oral. É o que vai dizer a Lei 9.099. O que acontece todas as vezes no juizado? A gente senta lá, não tem acordo, a parte contrária, o réu vira e fala, me dá 15 dias para poder apresentar a defesa. Aí depois vira, dá 15 dias para impugnação a defesa do lado. Traduzindo, nós estamos transformando um procedimento especial em um procedimento comum. É um procedimento que vocês aprendem no processo de conhecimento. Nós estamos ordinarizando. Isso é um costume, gente. Sempre que nós temos procedimento especial, nós não sabemos trabalhar com procedimento especial. Isso me demonstra porque nós temos tanta dificuldade de trabalhar com negócios processuais. Né? Então, às vezes eu falo, poxa, falo com advogados, colegas, me ligam, eu falo, Guilherme, às vezes aluno meu da pós, pô, doutor, o que você me aconselha? Ele fala, pô, faz uma ação monitória. Falo, monitória? Onde está isso? Eu falei, poxa, gente, no CPC, a gente não sabe trabalhar com procedimento especial, então isso traz a nossa dificuldade. Bacana? E então a gente vai trazer aqui para vocês, que é o que eu quero que vocês vejam, é uma mudança de perspectiva, né, de um processo democrático, né, ele visa aqui, com base uma democratização do processo, do reforço do papel das partes, reforço do diálogo, reforço da cooperação, né, uma comparticipação adequada realmente aqui, de nós fazermos uma melhor distribuição de um processo sem protagonismo, meus amigos. Nós estamos trabalhando uma ótica democrática. O nosso processo hoje não é um processo mais que tem espaço para protagonismos de A e B, e sim um ambiente de diálogo. E esse diálogo ele vai desde a construção da decisão e também da própria construção do procedimento de formação dessa decisão. Então, essa é aqui o nosso panorama inicial. Espécies de negócios, para a gente poder começar a trabalhar. Primeiro deles, negócio típico. Meus amigos, se vocês pegarem o CPC de vocês, nós temos uma infinidade. São mais de 50 negócios típicos previstos no Código de Processo Civil. Vou falar de alguns aqui mais adiante, mas cito um exemplo. Algo que não existia aqui no Código passado, o Código atual traz, que é a possibilidade aqui, por exemplo, das partes escolherem o perito. O artigo 471 do CPC atual fala, olha, se você quiser, vocês podem escolher o perito que vai atuar no seu caso. Isso é interessante porque, geralmente, o perito é de confiança do juiz. Não, mas eu que sou a parte envolvida, imaginemos que eu, o autor e o réu, utilizamos o mesmo mecânico. E aí nós estamos discutindo uma falha mecânica em um veículo. Poxa, se nós dois confiamos naquele mesmo mecânico, por que não ele ser o perito para o nosso caso? Então é uma possibilidade, um negócio típico que dá às partes aqui o espaço para escolha e alteração do procedimento nesses quesitos. Do outro lado, nós temos aqui os negócios atípicos, que é, né, o grande chamariz do novo CPC, que é a nossa cláusula geral de negociação processual. E esta, sim, traz um impacto maior com o artigo 190. Olha só que interessante. Nós vamos desmiuçar isso ainda, mas perceba, ela fala, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. E, gente, olha como é que o código foi preciso. Ele não falou de direitos indisponíveis. Ele não falou de direitos indisponíveis, falou de direitos não admitem autocomposição. É diferente, a ótica é diferente, daqui a pouquinho nós vamos discutir isso melhor. Então, se admite autocomposição o direito, as partes plenamente capazes, elas podem estipular aqui mudanças no procedimento para adequar as especificidades da causa. Esse é o nosso caso, por exemplo, volto lá ao caso do meu cliente X trabalho. Poxa, não precisava da segunda audiência. Então, por que a gente já não adequa esse procedimento? Faz o seguinte, olha, abre o prazo para impugnação, tão logo seja feita a impugnação, processo concluso para sentença, ponto. Ou seja, adequar o procedimento para aquela causa. E, além disso, além dessa adequação procedimental, é possível também nós fazermos convenções aqui sobre ônus, né, das partes, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo, né, que é algo interessante. Você não precisa esperar um processo acontecer para poder aqui celebrar uma convenção processual. Volto à cláusula de eleição de foro. Quando você vai fazer uma compra e venda, você coloca lá, em havendo conflito, as partes elegem a comarca de tal.
eu não tenho processo. Eu não tenho nenhuma ideia se vai vir a acontecer um processo. Porém, se vier, está lá, nós vamos ajuizar a ação naquele local X. Uma outra questão interessante que era o antigo código, era o antigo artigo 158 do Código 73, que é o nosso artigo 200. Agora, para você ver que interessante, meus caros, ele fala o seguinte, olha, as declarações de vontade aqui, né, das partes, né, os atos das partes, assim, declarações unilaterais ou bilaterais, eles produzem efeitos imediatamente. Né? Então, por isso que sempre foi válido as partes, às vezes, fazer algum ajuste procedimental no código passado, porque este ajuste procedimental voluntário delas, que elas vão chamar hoje de negócios processuais, ele já era plenamente ali respaldado pelo 158, que hoje vira o nosso artigo 200. Então, pelo menos pela minha leitura, né, essa chamada cláusula geral de negociação processual, ela abrange o artigo 190 e o artigo 200, porque um traz a possibilidade e o outro já traz, desde já, a validade e eficácia desses atos. Então, eu fiz a disposição de vontade, por exemplo, falei que no nosso processo aqui, nós não vamos usar prova testemunhal, vai ser só documento. Beleza, é um ônus meu de prova, eu posso transacionar sobre os meus ônus. Olha o artigo 190. E com o artigo 200, essa nossa transação aqui, ela passa a produzir efeitos desde já. Então, é claro que eu vou ter um controle mais adiante em algumas situações, mas perceba, posso fazer e tem eficácia desde já. Então, seria uma junção aqui dessa nossa cláusula geral de negociação processual. E aí não é incomum as pessoas perguntarem se o juiz precisa homologar. Né? Por exemplo, Guilherme, você fez aí, então, né, uma convenção processual, um negócio processual, e estipulou que as partes naquele processo só vão produzir provas documentais. Não vai ter prova pericial, não vai ter prova testemunhal e não vai ter, por exemplo, inspeção judicial. Só prova documental. O juiz precisa homologar esta sua convenção, este seu negócio? E a resposta, gente, eu retiro ela para vocês do artigo 200. Não. A regra é a dispensa da homologação. Sabe por quê? Porque senão seria ilógico qualquer contrato que você tenha uma cláusula de eleição de foro, para que aquilo tivesse validade, você teria que ajuizar uma ação para o juiz poder homologar. Ficaria ilógico, eu ia implodir o judiciário, né, sem respeitar aqui, né, o espaço de participação das partes. Volto à ideia. Nós temos que pensar uma lógica de um processo democrático, onde as vontades também são respeitadas. Né? E aqui tem uma tese muito interessante do Peter Schlosser, que ele vai dizer do indubrio pro libertatis. Né? Na dúvida, vai dar liberdade às partes e dar validade àquilo que elas dispuseram. Então, quando a lei, por exemplo, solicita a homologação, cito um exemplo. Né? Quando você vai desistir de uma ação que você ajuizou, o parágrafo único do artigo 200 fala, olha, a desistência da ação, ela só produz efeitos após ser homologada pelo juiz. E aí que vai. Produz efeitos. Ou seja, a homologação do juiz é uma condição de eficácia do negócio, não de existência e não de validade. Ou seja, o negócio existe, o negócio é válido. Só que para aquela situação em específico, a lei exige homologação. E digo por quê, meus caros? Não é incomum, e aí isso é uma situação interessante, que as situações onde a lei exige homologação é devido ao fato de que a parte contrária pode ser prejudicada. A desistência da ação após aqui a citação do réu pressupõe a concordância dele. Porque aqui já há uma bilateralidade, aqui eu já tenho aquela nossa estrutura processual já consolidada. Eu já trouxe o réu validamente para aquele processo, já foi convocado. Já há interesses do réu também naquilo. E aí, por exemplo, pode ter gastos com o próprio advogado. Então, para que haja desistência aqui, ele tem que concordar. Então, para essa situação, o código reserva, né, uma necessidade aqui de chancela da parte contrária. Por isso, né, que em algumas hipóteses pontuais, este negócio vai ter que ser homologado. Mas só quando a lei exigir. Não exige se falar
e necessidade de homologação quando a lei não exige. Bacana? Vamos classificar, então, esses nossos negócios processuais. O primeiro deles são os negócios unilaterais, né? Que são atos de disposição de vontade de uma pessoa que produz efeitos no processo. Cito um exemplo para que vocês nunca mais esqueçam. A desistência do recurso, por exemplo. Eu faço um recurso de apelação, ajuizei uma ação, perdi em primeira instância, faço um recurso de apelação. E aí aquele meu recurso demorando demais para ser julgado. E aí eu ligo para o meu advogado e falo, doutor, eu estou sem paciência com esse processo. Eu quero desistir desse recurso. O simples fato de eu desistir já é suficiente para que o meu recurso não seja julgado. Fim de papo. A desistência, ela produz efeitos do recurso, produz efeitos desde já. E é um detalhe interessante. Ah, Guilherme, mas e se a outra parte não tiver recorrido? Meus caros, vai transitar em julgado imediatamente. Então, a desistência do recurso, a desistência da ação, são hipóteses aqui, né, de negócio processual unilateral. O próprio parcelamento do saldo da execução, lá no artigo 916, ele é um negócio processual unilateral. É quando o devedor, ali, o executado, ele força o exequente a receber parcelado. Eu costumo brincar com a Casas Bahia do Judiciário. Vou pagar de 6 vezes, sem juros. Mas perceba, é uma possibilidade de, através da minha vontade, eu sujeitar a outra parte àquela disposição, aquele ajuste que eu quis. Então, são situações de uma vontade produz efeitos no processo. Eu tenho aqui o que são mais comuns, né, os negócios bilaterais, que são os atos aqui de disposição de vontade de pelo menos duas pessoas. Geralmente, autor e réu. É quando as partes, por exemplo, podem aqui convencionar para escolher um perito. É quando as partes podem convencionar para suspender o processo. É quando as partes podem convencionar aqui, por exemplo, para alterar os prazos daquele processo. Eu preciso aqui de duas vontades, né? A doutrina vai dizer que é um negócio que se perfaz com duas vontades. E aqui nós vamos ter, né, os contratos processuais, que é quando as vontades elas não coincidem para o mesmo ponto, mas ambos ali chegam àquele ponto comum. E quando eu vou ter aqui as chamadas convenções ou acordos, que é quando as duas vontades se convergem para o mesmo ponto. Guilherme, mas faz alguma diferença? Só do ponto de vista doutrinário. Do ponto de vista prático, não faz diferença nenhuma. Basta que eu tenha as duas vontades. E aí, os negócios que envolvem a participação do juiz. E isso é um ponto de grande aqui, discussão doutrinária, até porque um dos autores que mais conhece o tema, eu estou procurando meu livro aqui, não achei. Aqui. O professor Pedro Nogueira, uma das obras de referência sobre o tema, o professor Pedro Nogueira, ele vai dizer, né, ele e o professor Fred Dier, eles vão dizer que o juiz é parte do negócio. Agora, um dos maiores autores que discuta a temática, o professor Antônio Paz Cabral, e com bons argumentos, ele vai dizer que o juiz não é parte do negócio. Então, esses são os pontos de maior discordância na doutrina. Se o juiz é parte ou se o juiz não é parte do negócio. Eu acabo seguindo na linha do professor Pedro Nogueira, do professor Fred Dier, e entendo eu que, ainda que de maneira limitada, né, o juiz exerce sim disposição aqui, né, em algumas situações para poder ou não adequar o procedimento. E cito um exemplo previsto expressamente no Código, que é o artigo 191, que é o calendário processual, que vai falar que as partes e o juiz podem aqui adequar os prazos, ao invés de ter prazos no processo, ele prevê datas para a prática dos atos. Então, a gente poderia sentar aqui, eu, a professora Camila e o juiz, no nosso caso, e falar, olha, vamos calendarizar aqui então. A defesa, ao invés de ser em 15 dias, ela vai ser apresentada no dia 12 de setembro. No dia 13, o processo vai estar à disposição para eu, autor, e eu vou apresentar minha impugnação até o dia 20 de setembro. E vou marcando datas. No dia 10 de outubro, nós vamos ter uma audiência. A gente vai fazendo um calendário. E ao invés de a gente gerir esse processo pelos prazos, intimações, a gente faz uma agenda, né, que, vamos ser sinceros, é bem mais interessante num contexto como esse. Até para dispensar intimações, tudo, é o que mais consome tempo nos processos. Até um estudo interessante
que mostra que cerca de 80% do tempo de duração de um processo, né, ele é gasto com publicações, intimações e filas. É o processo que sai do gabinete e pega a fila para poder publicar. Aí a parte vem e faz a petição. Pega a fila para juntar a petição. Juntou a petição, pega a fila para voltar para o gabinete. Entrou para o gabinete, pega a fila para o juiz analisar. E de fila em fila, esse processo gasta aqui 80% de duração nesse contexto. O calendário acaba contornando esse nosso programático. Basta uma gestão da secretaria. E aí, algo interessante, que tem ganhado um reforço muito grande, os chamados protocolos institucionais, que foi até o que eu propus na OAB, compraram a ideia louca minha do DR do Pedron, né, e acabou indo adiante, a gente teve essa felicidade de ir adiante, né, não conseguimos ali chancelar esse acordo junto com o tribunal, mas foi algo interessante, que é uma ideia na qual, através aqui de instituições, você celebra ajustes processuais para se aplicar para a classe inteira. O que era a nossa ideia, gente? Era fazer um acordo entre OAB e TJ para regulamentar atos processuais na plataforma eletrônica. Por exemplo, se a conexão cair, como é que fica? Então, a gente queria regulamentar isso através de acordos de vontade entre o tribunal e a OAB. São chamados protocolos institucionais. Né? A jurisprudência francesa é muito rica nessa experiência. Né? E aqui no Brasil nós temos vários protocolos institucionais que eles estão sendo utilizados, né, sem perceber o tamanho da potencialidade deles. Por exemplo, hoje a gente muito se discute, a professora Camila, uma das grandes estudiosas sobre o tema, sobre a questão da interface entre tecnologia e processo, tecnologia e direito. Nós temos hoje, por exemplo, um sistema que foi criado no TJ de Pernambuco, o sistema ELIS, que ele foi criado para poder resolver um problema que advém de um protocolo institucional. Porque há um convênio entre a Procuradoria do município, né, e o TJ, onde eles vão ajuizar, por exemplo, ações de execução de impostos, execução fiscal, e eles ajuizam 1.000 execuções de uma vez, 2.000 de uma vez. E aí, imagina eles chegando numa secretaria no fim de tarde, uma sexta-feira. Né? Realmente, assim, deve ser algo muito gostoso, esse servidor nesse lugar. Porque isso vira um caos, e aí tiveram que criar um sistema para contornar isso. Então, às vezes, falha um pouquinho da percepção da importância de utilizar esse sistema. Né? E algo que até para minha grata surpresa, eu discuto isso muito no livro, o professor Verdier também discute isso muito no livro dele, que são aqui negócios expressos e negócios tácitos. Gente, é uma questão interessante, mas nem todo negócio processual ele vai ser expresso, ele vai ter por escrito. Eu tenho negócios tácitos também, e cito um exemplo. Né? Quando a gente celebra uma cláusula de eleição de foro ou uma convenção de arbitragem, ou seja, vou escolher que eu não vou ajuizar uma ação no judiciário, eu vou levar meu processo para a arbitragem. Vou escolher que eu não vou ajuizar a ação do homicídio do réu, mas sim do homicídio do autor. Quando a gente faz essa opção contratual, né, as partes elas podem aqui sim, né, destratar isso. E o nosso código é expresso nesse sentido. Vamos imaginar que eu celebro esse contrato aqui com a professora Camila. A gente coloca no nosso contrato que caso haja algum problema, né, com relação àquele negócio jurídico que nós celebramos, a gente vai ajuizar a ação na comarca de Diamantina. Né? Ok. E aí, né, na comarca do Cerro, perdão. E aí, eu ajuizo a ação em Belo Horizonte, em BH. Eu desrespeitei o negócio. Eu, através de uma conduta comissiva, desrespeitei o negócio. Eu pratiquei um ato contrário àquele negócio que nós havíamos estabelecido. E aí o código dá à Camila a liberdade para, em preliminar de contestação, está no artigo 337, virar e falar o seguinte: olha, excelência, pequeno problema, antes de a gente entrar na discussão do mérito, tem que trazer esse processo para o Cerro, porque nós concordamos que ele deveria tramitar no Cerro. Se a Camila não fizer isso, o parágrafo 4 do artigo 337 fala, olha, prorrogou a competência. Entende-se que a Camila abriu mão daquele nosso negócio. Através de uma omissão da Camila, a Camila abriu mão daquele nosso negócio. E isso é um ponto importante, porque a mesma vontade que pode tratar, pode também destratar. Se nós dois praticamos atos contrários àquilo que a gente havia estabelecido no negócio processual, entende-se que houve aqui, por exemplo, uma renúncia tácita daquele negócio. Que nós optamos por destratá-lo de alguma. Então, aqui a gente tem negócios expressos e negócios tácitos, tanto por condutas comissivas quanto por condutas omissivas. Então, não se assustem, né, quando vocês celebrarem aqui uma convenção de arbitragem, alguém ajuizar uma ação na jurisdição,
a parte contrária não alega isso em defesa, acabou, o processo vai ficar na jurisdição e não vai ser enviado para a arbitragem. Tá? Por quê? Dado aqui essa possibilidade do ajuste de vontade também de forma tácita. E uma pergunta também legal. Guilherme, beleza. Né, você está falando aí, tem 40 minutos que está falando na minha orelha, eu vou extrapolar um pouquinho meu tempo, Camila, vou um pouquinho a mais aí, se me desculpa. Né, até aproveitando a gente poder falar um bocado de bobagem na orelha de vocês hoje. Mas é muito comum as pessoas falarem, pô, André, você está falando bastante coisa na minha orelha aí, cara, mas e se o juiz resolve ignorar a convenção? Se o juiz resolve, esse advogado ele é muito excêntrico, né? As partes estão dizendo aqui que o prazo ele é de 20 dias, mas quem manda aqui sou eu. Né? Aqui é o processo Zagallo. Ele pode fazer isso? Alguns autores vão dizer que pode porque ele não assina a convenção. Né? O juiz ele não se vincula, ele não manifestou a sua vontade, né? Ele não assina a convenção, ele não assina esse negócio, então ele pode ignorá-lo. E aí eu trago um exemplo para vocês. Né? Vamos imaginar que você ajuiza uma ação de despejo, né? Você é locador de um imóvel, e o seu locatário não está pagando os aluguéis. E aí, nesse contrato seu de locação, tem uma previsão de uma cláusula lá de uma multa de 2 aluguéis em caso de descumprimento de qualquer previsão daquele contrato. E aí você ajuiza uma ação, cobrando ali os 2 meses em atraso da pessoa, do locatário, e cobra também lá os 2 aluguéis de multa. Então, você vai cobrar 4 aluguéis, 2 em atraso e 2 de multa. A minha pergunta é, o juiz pode ignorar essa multa? Ou ele tem que aplicá-la? A gente nunca discute isso, né? A gente pega cláusula penal de contrato e pede ali a aplicação dela em casos práticos, mas a gente não entra nessa discussão. O juiz pode ignorar. Por que a gente entra nessa discussão se o juiz poderia ignorar se é algo processual? Né? Volta aquele nosso ponto, nossa herança processual, a nossa herança teórica. Né? E aqui, gente, vocês têm que deixar algo muito claro para vocês. As partes se vinculam por autovinculação, pela vontade de se vincular àquele acordo. Mas são as partes, o autor e o réu. O juiz, o Estado jurisdicional aqui, né, a jurisdição no Brasil, o órgão jurisdicional, ele é um aplicador de normas válidas. E o contrato é uma norma válida. Por isso que o juiz não pode ignorar esses 2 aluguéis que vocês convencionaram de multa. Por isso que o juiz não pode ignorar este nosso negócio processual se ele é válido. Então, em sendo válido, o juiz não pode ignorá-lo. Então, se eu convencionei com a Camila que nós vamos ajuizar a ação no Cerro, eu ajuizo a ação em Belo Horizonte, a Camila fala, excelência, o processo deveria estar no Cerro. É fim de papo, o juiz pega o processo e manda para o Cerro. Porque se é um negócio válido, ele tem que ser aplicado. Então, aqui, o juiz, em algumas situações, ele vai fazer um controle de validade, dado ali a capacidade das partes. No próximo slide a gente chega lá. Mas, se o negócio é válido, ele não pode ignorar, porque o órgão jurisdicional do Brasil aplica normas válidas. Então, se o contrato é válido, a disposição é válida, tem que ser aplicado. Ele não pode ignorar. E aí, algo interessante a gente poder fechar esse contexto. No momento da celebração, a gente viu lá no artigo 190, né, as partes podem celebrar a convenção processual tanto antes do processo como durante o processo. E aqui, gente, por favor, né, vocês aí, juízes em formação, tenham esse cuidado de fazer os negócios processuais antes do processo. Porque é muito mais tranquilo você negociar enquanto as partes estão de boas, paz e amor, do que quando há litígio. Porque não é incomum, e aqui, por favor, não entre nessa ótica de que, né, a cooperação processual nós vamos entrar de mãos dadas cantarolando no judiciário. Não, eu tenho um processo especial, processo de família, onde as partes se odeiam. Né? Eu tenho alguns casos em que meu cliente chegou e me falou, doutor, aquele traste vai na audiência, que se ele for, eu não vou falar, não, meu anjo, você precisa ir. Esse é um nível de animosidade entre as partes. Se vocês conseguem trazer isso para um momento pré-animosidade, é muito mais fácil. Né? Há um tempo atrás, o professor Flávio Pedron, que é meu sócio, a gente resolveu fazer aqui um termo, né, um contrato pré-nupcial, né, no qual a gente colocou uma série de questões. Eu achei até legal pra caramba, porque teve uma live algumas semanas atrás do Rodrigo Mazei e do Didier, do Fred, onde eles chamaram isso que a gente utilizou de cláusula anti-baixaria.
Eu achei fantástico, porque eles estabeleceram, né, assim como a gente fez, a gente colocou no pacto antinupcial que, caso houvesse um processo, as partes não poderiam jamais exibir questões íntimas. Como, por exemplo, sei lá, conversas de WhatsApp íntimas entre elas, fotos da intimidade do casal e da família. Para quê? Porque o processo não virasse uma baixaria. E eu adorei o título, né, da cláusula anti-baixaria. E, gente, sério, a gente celebrou essa cláusula nos dois Loves in the Air. Então era muito mais fácil, eles viravam, não, para a gente é muito melhor. Em condições normais, temperatura e pressão, é mais fácil que as pessoas cheguem a ajustes procedimentais. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que quando você vai celebrar um contrato hoje, é importante que você consiga prever neste contrato questões que podem aqui potencializar a efetividade do seu processo. Há um tempo atrás, eu comecei a colocar isso para as empresas, clientes do escritório, cláusulas, por exemplo, que eles celebram ali com fornecedores, com parceiros, cláusulas de renúncias de penhorabilidades. Me dá um desconto? Dou. Você vai renunciar determinada impenhorabilidade. Você vai ofertar um bem em garantia. Por quê? Porque eu sei que o SJ entende que se você oferta aquele bem em garantia, depois você não pode falar, olha, esse bem é penhorável. Não, a boa-fé, ele é um princípio básico do processo, e se você ofertou, ele pode ser penhorado. Ah, mas é meu carro, eu trabalho de Uber. Vai trabalhar de Uber agora de bicicleta. Azar é seu, porque você ofertou esse bem. Então a gente atrasa essa previsão no contrato. Perceba, algo pré-processual. Mas isso não prejudica também que esses negócios sejam celebrados no curso do processo. É os negócios endoprocessuais, né? O negócio será na audiência de conciliação. As partes acordam que o prazo de defesa, ao invés de ser 15 dias, vai ser 30. Ponto. O prazo de impugnação, ao invés de ser 15, vai ser 30. Ponto. É um negócio celebrado dentro do processo. Ok? Então são as nossas duas formas aí. Celebrar. Alguns regramentos gerais aqui. Qual que é a base legal aqui, assim, sucinta, de qualquer negócio jurídico? O artigo 166 do Código Civil, que fala sobre os vícios de vontade, né, sobre os requisitos de um negócio jurídico, partes capazes, objeto lícito, né, forma não prescrita de defesa em lei, vontade livre consciente. E isso se aplica também aos negócios processuais de acordo com o enunciado 261 do Fórum de Processualistas Civis. E aí a gente tem, então, o 166 e o 190-200 do CPC. Desmiuçando isso, né, a gente tem que respeitar também uma ideia aqui de um processo democrático, de um formalismo democrático. Eu até guardo aqui 3 capítulos do meu livro para poder trabalhar, né, sobre essa nova leitura do papel da forma no processo. Né? Por que serve a forma no processo? Né? E a gente hoje tem uma visão muito mais avançada disso, né? Porque lá no modelo liberal de processo eu não respeitasse a forma do jeito que a lei trazia, o ato inválido. Então, sei lá, para o depoimento ser válido, a pessoa tinha que falar em pé de camisa vermelha ao meio-dia na praça pública. Se não fosse assim, o ato era inválido, porque era um mero controle aqui de formalidade. Hoje não. Hoje a gente tem uma leitura totalmente diferente das formas do processo. E um grande exemplo é um dos atos mais importantes do processo, que é a citação. Se eu mando citar o réu, vocês já aprenderam isso, citação é um ato pessoal. Eu mando citar o professor Leonardo Dutra na casa dele. E aí, chega lá, não é o professor Leonardo que assina o mandado de citação. Volta lá um AR escrito Fernanda Coelho. Poxa, não foi Leonardo Dutra. Não foi pessoal. Mas aí o Leonardo vem e comparece no processo. Aí você fala, opa, não respeitou a forma, mas cumpriu a finalidade. Então, a nossa leitura hoje é uma leitura diferente. Eu não olho só o invólucro do ato processual mais. Eu olho o conteúdo dele. Qual que é o conteúdo da citação? Não é trazer o réu para que ele participe sem prejuízo? Poxa, o professor Leonardo Dutra veio na audiência, celebrou um acordo e saiu daqui feliz da vida. Ah, não, esse acordo é inválido porque não respeitou a forma da citação. Poxa, a gente tem que estar um pouco mais avançado além disso. Então, é uma leitura aqui de uma forma processual, de um formalismo já um pouco mais sofisticado. Né? Então, alguns requisitos de validade. Que isso tem a ver com o controle do juiz. Capacidade das partes. Né? Vocês aprendem, meus amigos, a capacidade, por exemplo, de ser parte no processo. A legitimidade de causa, a legitimidade de processo. Né? Eu não estou falando disso aqui, não. Tá? Quando eu falo de capacidade negocial, eu estou pressupondo aqui, né, aquilo que nós vamos chamar de ausência de vulnerabilidade. Por quê? Porque eu posso ter uma parte processualmente capaz, sei lá, a professora Camila é uma parte processualmente capaz,
né, ela não tem qualquer restrição de suas faculdades de direito, ela é maior de 18 anos. Beleza. Só que se ela estiver na condição de um consumidor, a lei vai dizer, lá no Código de Defesa do Consumidor, que ela é vulnerável. Qual que é a ideia disso, meus caros? É evitar, por exemplo, que uma TIM, que uma Oi, que uma Magazine Luiza coloque num contrato que você vai assinar, por exemplo, que você está ali, ao assinar aquele pacote, né, de dados com a Vivo, você está abrindo mão de todos os seus direitos. Não. Por que isso não é possível? Porque geralmente você não tem ali um espaço negocial. E o consumidor é vulnerável. Então, quando a gente fala aqui de vulnerabilidade, né, ela é uma incapacidade negocial. Então, quando a gente fala de capacidade negocial, ela pressupõe a capacidade processual e a ausência de vulnerabilidade. Eu vou até trabalhar isso no meu livro como uma ausência aqui de uma influência adequada, né? O consumidor, geralmente, ele assina um contrato de adesão, né? Ou você foi assinar, sei lá, eu fui aumentar aqui meu pacote de internet, agora eu sou, né, além de advogado, agora eu sou class influencer, né? Então, assim, eu não dou aula mais, a gente tem que ficar fazendo show aqui, né? Cada dia fazer uma coisa diferente. Eu já falei com as minhas, eu vou começar a comprar as camisas novas, porque eu já usei todas as minhas camisas possíveis para poder dar aula, né? Para poder dar aula de uniforme, né? Mas perceba, gente, eu tinha que aumentar um pacote de internet. Ninguém mandou um contrato para eu e falou assim, Guilherme, lê aí e vê se você concorda. Não, falaram, é isso aqui, beleza? Beleza. Aí eu fiz aquela questão que geralmente eu faço quando o aluno me manda mensagem de WhatsApp, né? Eu visualizei, mas eu não li. Falei, clico, li, pronto, acabou. Né? E aí, gente, você confirmo, concordo com todos os termos. Ninguém leu, gente, ninguém leu. Então você adere a um contrato sem condição de influenciar na sua formação. Daí vem uma situação de vulnerabilidade, por isso, num caso como esse, o parágrafo único do artigo 190 traz ao juiz a responsabilidade de analisar esse negócio. Então, todas as vezes que eu tenho um vulnerável celebrando um negócio processual, obrigatoriamente este negócio terá que ser submetido a uma análise judicial. Exatamente para poder verificar se aquela vulnerabilidade foi prejudicial ou se ela foi benéfica para o consumidor. Porque, pelo amor do Santo Cristo, não faz nem hoje falar, ó, Guilherme disse que consumidor não pode celebrar negócio processual. Pode. Pode sim. Só que o juiz vai analisar se aquele negócio beneficia ou prejudica o consumidor. Quer dar uma coisa boba? Vamos imaginar que é um negócio processual que vai dizer que, independentemente de quem pedir, vai ser a empresa que vai pagar a perícia no processo. Poxa, isso é benéfico ou isso é ruim para o consumidor? Pô, isso é bom pra caramba. Tem perícia de 10 mil, 15 mil, 20 mil. Então, olha como é que isso é benéfico para o consumidor. Num caso como esse, o juiz vai analisar e vai validar essa negociação, ela vai produzir efeitos. Ok? Um outro ponto interessante é sobre a necessidade de advogado. Pô, Guilherme, para você levar um negócio pessoal, precisa ter advogado? Gente, não, uma boa. Toda vez que todo mundo falar, não, tem que ter advogado para celebrar qualquer negócio processual. Pode parar, fechar a página e vamos embora. Porque se você celebrar uma convenção de foro aqui, eleição de foro, e eu precisar de advogado, eu tinha que processar tudo, qualquer papelaria que tivesse no Brasil. Porque se você for numa papelaria lá da sua casa e pedir, eu quero um modelo de contrato, vai vir falando lá, as cláusulas, as partes elegem o foro da comarca tal, né, é a última cláusula do contrato. Então não precisa. Não precisa. Você ter assistência técnico-jurídica não é necessário para ter um negócio. Mas é algo interessante. Há um indício de vulnerabilidade quando você celebra uma convenção sem advogado. Por quê? Porque, gente, vocês estão aí ralando pra caramba, né? Estão me ouvindo falar esse tanto de coisa, né, pesada na cabeça de vocês na segunda-feira, às 8 da noite, para aprender técnicas de um processo, por exemplo, né? Atos de um processo, o desenvolvimento de um processo. Convenhamos comigo, você, há 2 anos atrás, não tinha esse menor conhecimento. Então, se você viesse, por exemplo, e renunciasse um direito a um recurso, aquele contexto lá de trás é diferente do contexto de hoje. Lá atrás, você não sabia do impacto que isso poderia ter na sua vida. Hoje, você sabe. Então, quando a parte não tem um advogado acompanhando ela nessa tratativa, o código fala, não, dá um pause aí, vamos analisar com calma, porque pode ser que ela tenha se prejudicado, dado essa sua vulnerabilidade técnica. Ela desconhece essa ideia, não teria um indício de vulnerabilidade
sempre que é celebrado sem um advogado. Né? Eu não vou ter um contraditório adequado, eu não vou ter ali uma técnica adequada, então submete-se ao controle do magistrado. E aí, qualquer defeito que a gente tiver nesse negócio processual, previamente as partes vão ser intimadas aqui a debater a respeito daquilo, até para respeitar também o artigo 10 do CPC. Eu digo, olha, o consumidor, empresa, venham aqui. Eu acho que esse negócio prejudica o consumidor. Eu vou anulá-lo. Por qual razão eu não deveria anular? E abre para o debate. Uma segunda aqui é a questão objeto do negócio. O nosso código vai falar que ele é cabível em direitos que admitam autocomposição. Gente, mas, por favor, não é porque o direito não admite autocomposição que não cabe negócio processual. Do mesmo modo, não é porque não admite o direito indisponível que não cabe negócio processual. Você há de convir comigo que, se a gente pega, por exemplo, um direito a alimentos, que é um direito indisponível, e a gente transaciona sobre o direito indisponível, você há de convir comigo que a gente ajustar um prazo nesse processo não vai machucar ninguém. Então, assim, a gente tem que ter essa percepção de que não é a simples não autocomposição daquele direito que me veda a possibilidade de ajustar o processo para a sua discussão. Até porque, volto à ideia do consumidor. Se eu celebro negócios que vão beneficiar a discussão, que vão aqui ampliar o contraditório, que vão ampliar a ampla defesa, que vão dar maior espaço de participação, se há de convir comigo que ele vai beneficiar e não prejudicar. Então, não é um simples fato de ser um direito disponível, que ser aqui um direito que não admite a autocomposição, que veda a negociação. Só vai atrair, como eu já disse, um controle pelo magistrado. Do mesmo modo, negócios processuais, a gente tem que prever comportamentos lícitos, tá? Pelo amor de Deus. Tem gente que acha que é legal pra caramba e vai colocar lá, aparecendo naquele filme O Auto da Compadecida, vai colocar aqui, se a parte mentir, é possível tirar uma tira de couro dela com um facão. E aí lembre-se de colocar sangue também, porque o que deu errado lá no Auto da Compadecida foi que era só couro, não tinha sangue, então incluam sangue. Guilherme, isso vale? Claro que não, gente. Claro que não. A nossa Constituição proíbe a tortura. Por mais que seria legal pra caramba você colocar a parte contrária para poder assistir o jogo do Atlético e Botafogo, seguidamente, para ela poder ver que o campeão brasileiro está aí no campeonato de terceira rodada, né, Léo? Assim, e botar os cruzeirenses para poder assistir aí, Cruzeiro e Chapecoense, como se a gente tivesse falado de mais futebol esse ano, né? Esse tipo de tortura não é válido, porque a gente não pode convencionar isso. Ontem, por exemplo, eu achei que caberia danos morais, porque eu assisti a final da Champions League e depois vi Cruzeiro e Confiança. Porra, é de doer o rim. Então, assim, é um tipo de coisa que eu não poderia convencionar no processo que eu iria fazer, obrigar alguém a assistir Cruzeiro e Confiança. Porque a tortura, ela é proibida. Do mesmo modo, gente, quando a lei traz uma previsão expressa, sei lá, a nossa lei vai dizer que eu só posso negociar sobre a competência relativa. A competência absoluta não pode ser negociada. Como assim, Guilherme? Não estou lembrado disso. Você pode escolher o local para propor a ação. Mas você não pode escolher que você vai propor uma ação de família na X-Trabalho. A lei não te dá essa liberdade. O Código vai dizer no artigo 63 que a competência em razão do lugar e do valor da causa, ela pode ser objeto de convenção. Ao passo que a competência absoluta, não pode. Eu não posso virar e colocar num contrato aí que eu estou criando uma hipótese de foro privilegiado porque agora eu quero ser julgado pelo STF. Não, isso não está à disposição das partes. Quando a lei traz expressamente, eu tenho limites delimitados. Tá bom? Eu não posso ter aqui lesões de direitos fundamentais com publicidade, eu não posso criar segredo de justiça para aquele meu caso. Esse meu caso vai tramitar em segredo de justiça. Não, se a lei não fala que a publicidade ele é uma garantia fundamental. Então não posso ter. A questão do consumidor, que eu disse a vocês, o contrato de adesão. O contrato de adesão ele sempre vai ter um controle para verificar se o consumidor celebrou aquilo de maneira adequada mesmo ou não. E aí, negócio legal, a gente pode colocar também penalidades para descumprimento. Poderia colocar uma cláusula penal para o negócio processual? Pode. Poderia falar, por exemplo, que as partes, lá na minha cláusula de não baixaria, poderia colocar, caso alguma das partes
partisse para a utilização ali de provas que envolviam a intimidade do casal, ela teria que pagar uma multa, uma penalidade de 10 mil reais. Isso é válido? É, não tem problema nenhum. É algo lícito, está desrespeitando uma norma válida. Tá? Até porque, senão a cláusula de baixaria não teria menor, né, aplicabilidade, menor efeito prático, né, que é a parte legal dela. Forma livre, negócio não pressupõe forma. Só toma um cuidado, pelo amor de Deus, gigantesco com negócios pré-processuais. Porque, gente, todo negócio que você faz, ele altera as regras do processo. Você tem que comprovar que aquilo existe para o juiz poder alterar o processo. Não adianta eu falar, não, eu e o professor Leonardo convencionamos aqui que o nosso processo, né, vai ter tudo prazo em dobro. O juiz fala, legal, cadê? E se eu não comprovo aquilo, eu vou aplicar a regra legislada. E uma previsão disso traz para a gente a cláusula de eleição de foro. O artigo 63 exige que ela seja por escrito. Por qual razão? Ué, se você não tem ela por escrito, você vai ajuizar a ação na competência do CPC. O CPC fala que é o domicílio do réu. Então, se vocês convencionarem que é o domicílio do autor, apresente. Porque se você não apresentar, você vai ter que ajuizar a ação no domicílio do réu. Então, aqui uma dica. Negócios pré-processuais, façam por escrito. De uma forma contratual para ele mesmo. Para exatamente você ter como comprovar a existência dele em um futuro processo. Um negócio endoprocessual não precisa ser escrito. Você pode fazer oral na audiência. Ainda mais audiência virtual agora. A audiência fica gravada. Eu viro e falo, professor Leonardo, prazo em dobro para defesa? Ok, ele fala, ok, Guilherme, beleza, prazo em dobro. Fizemos oralmente em audiência, não tem problema nenhum. Tá? E aí, né, outras duas questões que envolvem aqui, né, a validade. Para a gente poder trabalhar com algumas últimas hipóteses e aí a gente parte para algumas discussões de debate aqui. A questão da vontade. Gente, pelo amor de Deus. Né, essa semana passada eu recebi um despacho no processo meu, que até o Aurélio tinha mandado para a gente no grupo lá, né, o Camilinho, um tempo atrás, né, de alguns juízes, né, que descobrem algumas coisas no código, só que eles querem ler. E aí o juiz intimou as partes a poder comparecer numa audiência. Acontece, né, gente? Passa lá de que hora. O juiz intimou as partes, né, para que elas comparecessem numa audiência de conciliação e caso, né, não fosse feita a composição, eles não chegassem a um acordo, iria ser fixado um cronograma de atos processuais. O juiz ia fixar datas para praticar os atos do processo, né, ia dispensar intimações, ia dispensar publicações, as partes estariam vinculadas. Legal, isso chama calendário processual, só que isso pressupõe vontade. Né? Ele só esqueceu de ler o comecinho do 190 que fala que de comum acordo as partes, o juiz. Ele pulou essa parte. Acontece. Então, assim, a vontade, gente, é um pressuposto básico do negócio processual. Eu falei no começo, flexibilização procedimental voluntária. Então, se eu vou fazer um calendário processual, eu tenho que falar, autor, você concorda? Ele fala, concordo. Réu, concorda? Concordo. Eu também concordo. Então, esse é o calendário. Se alguém falar, não concordo, sinto muito, não vai ser aplicado. Ele é um pressuposto básico. Né? Do mesmo modo, eu posso aqui estabelecer, nesse meu negócio, algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu posso modular os efeitos, colocar um termo, uma condição. Olha, se a ação fosse ajuizada até tanto, até o ano X, sei lá, imagina vocês aí, né, que se mudaram para o Cerro para poder estudar, né, e você se forma, sei lá, em 2023, e você coloca num contrato lá, você comprou um carro, coloca, olha, até 2023, caso a ação seja ajuizada, vai ser ajuizada com a marca do Cerro. Posteriormente, eu volto para Belo Horizonte, e aí a ação vai ser ajuizada com a marca de Belo Horizonte, para 2024, por exemplo. Ou seja, eu coloco o termo ou condições aqui para o meu negócio. Isso é válido, Guilherme? Plenamente válido, não tem problema nenhum. Se não fosse válido, a gente não poderia fazer uma doação condicional. Né? A gente faz uma doação para o primeiro filho de fulano. Poxa, você está encomendando a gravidez alheia. É válido? É válido, não é nenhum. A gente pode fazer isso também com um negócio pessoal. E um negócio interessante. Né? Eu posso colocar que esse negócio ele é irrevogável. Eu também posso fazer um distrato processual. Volta ao ponto. A mesma vontade que contrata, ela pode distratar. Tá joia? E aí, finalizando os requisitos aí de validade, o autorregulamento da vontade, né, que corrobora isso que a gente falou. Poxa, eu não posso ignorar normas de observância obrigatória, né, eu não posso desrespeitar aquilo que nós chamamos de modelo constitucional de processo,
Eu não posso prever, por exemplo, que só o autor vai falar no processo. Não, isso viola contra a história, isso viola contra a defesa. Eu tenho uma série de garantias mínimas que eu tenho que resguardar. Tá, joia? Então, dentro desse espaço, né, eu não falo de autonomia da vontade, eu falo de autonomia privada. Né? A lei sempre limitou a vontade das partes. Você quer ver uma coisa básica? A gente fala de função social da propriedade. Por qual razão? Porque o direito de propriedade ele se vincula a alguma função social. Ele tem uma aplicabilidade lógica. Então, se você não respeita, você vai ter problemas no futuro. Então, por isso, a gente tem que respeitar essa ideia básica. E aí, aqui, alguns negócios. Né? A moratória legal, 916, o parcelamento, ela é um negócio unilateral, que é quando o autor, ele aqui, o executado, perdão, ele obriga o exequente a aceitar aquele parcelamento. Né? E como todo negócio unilateral, gente, ele é muito limitado. Todo negócio unilateral ele é muito limitado. Né? Você não pode prever algo diferente do que está na lei para você vincular a parte contrária. Então, por exemplo, não cabe esse parcelamento no cumprimento de sentença. A lei expressamente fala que não pode. Então, não pode você, na cumprimento de sentença, falar, olha, eu vou parcelar obrigatoriamente. Vai mediante acordo, você não vai parcelar de maneira mediante um negócio pessoal, você não pode obrigar a parte contrária. Uma outra questão que é até interessante, eu tenho até um texto que eu escrevi no professor Fábio Pedrão discutindo isso, que é a existência do recurso. E nós temos tanta dificuldade de lidar com o negócio processual que, por 2 vezes, a ministra Nancy Andrighi, ela disse em 2008 e agora em 2018, é até interessante, né, 10 anos depois, né, não decaiu a ideia errada, né, ela aplicou a mesma ideia errada 2 vezes, não operou a decadência sobre ela, de que a parte não poderia desistir do recurso. O recurso foi afetado porque a causa piloto vai formar um precedente. Beleza, julga a tese, mas o meu caso você não vai julgar. O meu caso, ele serve exatamente para mim. E aí o CPC ele trouxe isso, né? No artigo 988, parágrafo 2º, ele fala, olha, se o recurso está afetado, sei lá, está discutindo juros abusivos para aplicar para 1 milhão de processos. Azar, você não vai discutir o meu caso mais, eu vou desistir, você pode julgar a tese. Você vai aplicar para os 999.999. O meu caso, não. Eu desisto. O meu caso não será julgado, mas a tese vai. Se aplica o meu caso? Não. Meu caso fica com o acordo lá da 2ª instância. Outra questão interessante. Negócios bilaterais, típicos. Escolha do perito. Legal. Saneamento negocial. As partes fazerem um saneamento do processo aqui, levar para o juiz pronto. Aquilo que ele vai decidir. Só peço que tenham cuidado, porque se vocês disseram que ninguém vai discutir Código de Defesa do Consumidor, não adianta depois no recurso de apelação falar, olha, o juiz não analisou sobre a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Não, a gente não tem essa possibilidade, dado o fato de que você tem reflexo no efeito evolutivo. É o que a doutrina americana vai chamar do choice of law. Eu faço a escolha, né, da lei vai ser aplicada ao caso. Então, se eu disse que vai aplicar Código Civil, não adianta recorrer com base no Código de Defesa do Consumidor. Estabilização da tutela é um dos temas aí mais complicados do CPC, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ainda, mas eu enxergo a estabilização enquanto um negócio processual. Ali a vontade do autor de optar por aquele procedimento e a vontade do réu de não impugnar a tutela concedida. Eu vejo isso também como um negócio, ou seja, um negócio bilateral. E acho interessante que volta ao ponto que eu falei da dificuldade de enxergar a negociação. O nosso STJ ele patinou no tema. Primeiro ele falou, não, é negócio, é assim, a parte não precisa impugnar, o agravo de instrumento pode ser qualquer recurso, é negócio, não sei, beleza, trouxe até a referré francesa, beleza. E depois o STJ, 8 meses depois, ele fala, não, tem que ser agravo, a gente não serve para isso. Sabe, a gente ainda está patinando, o nosso judiciário está patinando na compreensão ainda da negociação processual. Então, eles não conseguem dar esse espaço de liberdade à vontade ainda. Negócio atípico, tem que vários, sei lá, fixação de critério para honorários comerciais, que é uma peleja, nós advogados, a gente tem honorários comerciais e quando vai fixar a aplicação aqui por equiparação é uma loucura. Estabelecimento de mediação prévia obrigatória, isso é muito legal para a Caixa de Família, por exemplo. Olha, antes de ajuizar a ação, as partes irão submeter a uma mediação prévia, sei lá, no núcleo de prática jurídica da PUC-Cerro. Por que não? É gratuito, ninguém vai pagar nada. Poderia ser uma condição aqui de procedibilidade, não tem interesse processual se não passar lá. Vai ter um limite, não inviabilizar essa justiça, beleza, até quando que isso vai ser possível, até quando não é a situação, sei lá, a parte mudou no Belo Horizonte, você vai ter que obrigar a ir lá na PUC-Cerro, depois isso, não vale a pena. Redistribuição de tempo de estudação oral, legal.
Pacto de não realizar execução provisória. Vamos falar, não vai ter execução provisória, nós vamos discutir tudo antes de executar. Né? Dispensa de caução na execução provisória, um negócio legal. Definição da forma de citação. Citação por WhatsApp. Tem até um texto meu com o professor Giel, né, que a gente fala sobre citação das partes via WhatsApp. Citação de intimação por WhatsApp. Por que não? Todo mundo passa o tempo todo com essa porcaria desse trem na mão. Por que não receber essa pelo WhatsApp? E a gente tem que regulamentar. Aquele tique azul tem que ser ativado, né, porque senão você tem citação por meios ordinários. Mas, gente, é uma forma de a gente adequar o processo à nossa realidade. Né? Limitação de páginas no recurso. Você discutiu pra caramba, né? Mas isso é legal. O recurso tem que ter no máximo, sei lá, 20 páginas. O juiz ia adorar. Né? Limitação de número de testemunhas. Cada parte pode ver até 10. Não, nós vamos ver só 2. Ponto. É opção nossa, é ônus de prova. Pacto de irrecorribilidade dos interlocutores. Ninguém vai fazer agravo de instrumento no nosso caso. E se precluir, Guilherme, nós optamos por isso. Até onde que isso é possível, isso é uma questão interessante. A doutrina alemã fala que não é legal. Acordo para renúncia de imperabilidades, igual eu falei com vocês. Negócios aqui plurilaterais. Calendário processual. Bom pra caramba, vale muito a pena. De comum acordo, tá vendo? Às vezes esqueceu, o juiz pulou esse comum acordo. Vincula as partes do juízo. Isso traz uma discussão sobre os prazos impróprios. Acho que não tem nem espaço para trazer isso aqui agora, mas traz toda uma releitura sobre os prazos do juiz. Usa tecnologia para gestão de prazos. Poxa, eu posso controlar os prazos do processo numa agenda. Não preciso ficar mais fazendo intimação, não sei o que, anotando prazo. Eu não sei de vocês, mas meu sonho quando era estagiário era chegar na secretaria judicial, pular o balcão e arrancar todas aquelas plaquinhas que tinham na prateleira. Lá o vista MP, trocar por vista as partes. Ia ser legal pra caramba. Olha o tanto de processo errado que o Ministério Público quer levar. Aí você fala, poxa, Guilherme, isso ainda é assim? Na grande parte do judiciário isso ainda é assim. E aqui eu estou tendo uma oportunidade de utilizar tecnologia para isso. Só tem uma discussão interessante, tem até um artigo que eu falo sobre isso, que não dá para calendarizar a sentença, né? Porque a sentença ela vai por ordem cronológica de conclusão para julgamento. Aí, você calendarizar a sentença ou usar da má-fé para poder passar na frente dos coleguinhas. Isso não é válido. Uma outra questão interessante é o saneamento da audiência. Quando o juiz, aqui naquelas causas mais complexas, eles intimam as partes para poder sanear o processo em audiência, faz ali todo aquele rearranjo processual em audiência, isso é interessante. Tem sido muito aplicado, em alguns casos nossos, a gente sempre pede o juiz designar a audiência, eu acho legal, estou dando esse espaço. Ele só tem dificuldade, as partes têm dificuldade, o juiz também, de depois se limitar ao saneamento, mas é algo interessante nesse aspecto. E, por fim, quando a gente fala de negócios atípicos, um tema de grande relevância, um tema muito legal, é você negociar a implementação de política pública. Política pública de saúde, por exemplo, uma construção do hospital. Tem que construir, sei lá, 10 leitos de UTI no Cerro. É assim, Shazam. Não, gente, precisa de verba, precisa de projeto, de licitação. Então, não basta o judiciário condenar, sei lá, o município a construir o hospital, construir os leitos. Não tem dinheiro, gente. Então, isso a gente parte para uma ideia de uma implementação coercitiva, ela não gera efeitos. A gente poderia fazer um calendário, um cronograma de implementação, utilizar uma figura que eles utilizam muito no direito americano, que é a figura do master, que é alguém que vai acompanhar aquilo para aquilo poder funcionar, e readequar eventuais problemas mediante diálogo. Tá joia? Então, é uma forma de leitura diferente de processo. Estou deixando para vocês aqui os contatos aí, a indicação do meu livro. Claro que dentro de 1h15 aqui a gente consegue trabalhar muito pouco, mas a ideia era mais ser provocativo, para que vocês percebessem aí as potencialidades do Instituto. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sido tão gostoso para vocês quanto foi para mim. Guilherme, eu não tenho palavras para agradecê-lo pela belíssima exposição, eu sabia que não seria diferente, Como eu sei que a gente está com tempo curto, que você também leciona depois, então a gente não pode se delongar muito no debate, já vou passar a palavra para o professor Leonardo e depois eu retorno para fazer alguns comentários sobre sua fala. Obrigada mais uma vez. A gente tem que fazer um negócio para ensinar o Léo mexendo com o microfone. Eu e a tecnologia, rapaz, eu estou aqui, custei a achar esse microfone aqui. E eu mexendo nesse negócio, a bateria acabando, eu tendo que resolver isso aqui, mas está dando certo. Professor, inicialmente, parabenizá-lo aí pela
pela excelente exposição, né, para nós que sabemos de todo o seu gabarito e competência. Sempre, assim, a gente sempre espera uma coisa de alto nível e o senhor sempre consegue superar, né? Eu tenho na verdade algumas a gente vai anotando aqui, eu vou anotando um monte de coisa que a gente vão surgindo dúvidas aqui. E aí eu queria fazer aqui alguns questionamentos, inclusive em virtude do avançar da hora, para ver se o senhor consegue desenvolver algumas coisas para saber um pouco do pensamento, já que o senhor inclusive pesquisou e esse livro do senhor já virou uma referência no que diz respeito a negócios processuais. E antes eu queria até comemorar uma coisa aqui, antes de entrar nas perguntas. Legal que o senhor fez essa passagem inicial falando dos modelos, segundo paradigmas, dos processos, mencionou autores, e eu tenho certeza, eu e a professora Camila, é sempre legal, né? A gente que trabalha sempre com o processo e os alunos verem que eles têm plenas condições de compreender a totalidade do início, principalmente, de tudo que o senhor falou. Porque eu e a professora Camila trabalhamos muito essas partes também, né? E é bacana para o aluno ver que ele tem que aqui a gente, né, ele está se gabaritando cada vez mais e conseguindo compreender uma fala tão elevada quanto a que o senhor fez aqui conosco. Bom, eu queria só criar algumas tensões dentro dos negócios, porque, por exemplo, para que o senhor diga para a gente qual seria o limite, por exemplo, entre a negociação processual e a dignidade da pessoa humana, principalmente levando em conta que na oferta, e o senhor sabe perfeitamente que, por exemplo, há um questionamento muito grande, né, no que diz respeito à constitucionalidade dessa oferta, por exemplo, da renúncia à empenhorabilidade, principalmente no que diz respeito ao bem de família. Se o senhor puder comentar isso para a gente. E algo que eu não posso deixar de falar, outro dia eu conversando com um amigo que é magistrado, não vou declinar o nome dele porque ele não me autorizou a debater isso em público, depois eu posso até perguntá-lo, mas conversando com ele sobre a calendarização processual. E ele, enquanto magistrado, fez um questionamento que eu achei muito relevante. Ele disse assim: ô Léo, a lei processual ela prevê uma calendarização, mas ela não prevê a solução para a quantidade de procedimentos que nós temos abarrotando o judiciário que impede a calendarização, né? Como superar isso, professor Guilherme, na sua visão, né? Tendo em vista que, de fato, se você calendarizar todos os procedimentos, você inviabilizaria neste judiciário, neste modelo de judiciário, nesse modelo de administração de procedimentos, de tramitação que nós temos hoje, segundo este amigo magistrado, e aí eu concordo com ele, hoje, se nós fizéssemos isso como regra do processo civil, nós acabaríamos inviabilizando a tramitação e muitas vezes impedindo a própria observância da previsão do calendário, que é essa ausência de intimação, essa determinação obrigatória e às vezes até mesmo uma penalização, né? Que o senhor mesmo disse que é possível de ser convencionada. E por fim aqui, para que o senhor possa trabalhar um pouco, o senhor, diante dessa reflexão dos negócios processuais, o senhor tem percebido que o direito processual tem dado um passo atrás no que diz respeito à sua autonomia e independência do direito material? Eu digo isso porque, na sua fala, em várias passagens, o senhor falou, por exemplo, como a própria cláusula penal, a interpretação e a ausência, né, vamos dizer, a ausência de cogência, a possibilidade de negociação como sendo uma regra. Isso me fez, inclusive, aí já voltando à pergunta anterior, a refletir, por exemplo, essas negociações processuais que são prévias, que atentam contra o contraditório e a ampla defesa, né, elas merecem mesmo uma perpetuação no nosso sistema diante da constitucionalização das garantias fundamentais? Professor, diante do avançar da hora, eu teria aqui diversos outros questionamentos, nossos debates seriam riquíssimos, mas eu escolhi esses questionamentos para passar para o senhor, por gentileza, fazer aí algumas digressões dentro da sua
do seu tempo. Muito obrigado, professor. Professora Camila, muito obrigado. Eu que agradeço, Léo. Guilherme, antes de passar a palavra, eu vou pegar o gancho aqui numa observação que foi feita pelo Leonardo, já que ela é comum a uma das reflexões que eu colocaria, que é justamente essa questão da calendarização processual, né? Que é uma questão que me coloca sempre em reflexão, é uma coisa que tem me incomodado, não só com relação ao Instituto dos Negócios Processuais, mas como um todo em relação a novos institutos. Não estou dizendo que o negócio é novo, né? Mas, enfim, a gente tem um foco nesse instituto a partir do CPC de 2015, né? Apesar da origem ser bem anterior, né? Mas a gente tem uma série de trabalhos se notabilizando em torno do instituto agora, maior aplicabilidade prática, porque as pessoas têm conhecido, né, os negócios a partir da vigência do CPC de 2015. Mas me incomoda bastante a falta de dados empíricos para poder demonstrar se existe aplicabilidade prática ou não para determinados institutos que foram propostos pelo CPC de 2015. Não sei se é um defeito nosso, né? E aí, quando eu me refiro a nossa, é da pesquisa jurídica, né, brasileira, que tem por tradição trabalhar bem com um plano de fundo teórico, sem dados empíricos. E aí, essa questão da calendarização processual, ela me preocupa um pouco pela falta de dados empíricos que a gente tem para saber se isso está dando realmente certo ou não, né? Porque é uma coisa que realmente me preocupa por essas questões todas que o Leonardo colocou, não só pelo fato de termos prazos que são compreendidos como prazos impróprios, né, uma série de prioridades em relação à produção de sentença, não só a ordem cronológica, mas questões envolvendo urgência, prioridades constitucionais, né, como, por exemplo, habeas corpus e outras ações constitucionais que teriam tramitação prioritária. Então, realmente é uma questão que eu fico sempre me deparando aí na reflexão, será que realmente isso tem dado certo? Né? Porque a gente lidar com esse cenário que a gente sabe de com a dinâmica de trabalho do judiciário, né? Com uma série de prazos impróprios que não são cumpridos, que nunca foram cumpridos, e será que o calendário ele vai trazer alguma repercussão prática para cumprimento desses prazos? Né, que já foi uma questão colocada aí por você com relação às sentenças, né? Eu calendarizar a sentença, vou passar por cima de uma série de prioridades legais e etc, etc. Então, eu realmente fico me perguntando a respeito dessa eficácia do Instituto, pela ausência de dados empíricos e também por uma observância, né, a respeito da dinâmica de trabalho do judiciário brasileiro, né? Então, essa é uma questão que eu queria colocar. E eu vou lançar mais um questionamento aí para você responder no bolo, que é o seguinte, né? Eu também venho refletindo um pouco a respeito da aplicabilidade do negócio jurídico processual na esfera da justiça do trabalho, né, do judiciário trabalhista, na esfera trabalhista, já que você colocou esse ponto aí logo no início da sua fala, trazendo um exemplo, né, de uma audiência sua, etc, etc. Você colocou a questão da exigência legal para que direitos que não admitam autocomposição, né, não sejam objeto de negociação. Enfim, qual é o limite de utilização da negociação processual na Justiça do Trabalho, tendo em vista todo um panorama de fundo a respeito da indisponibilidade de garantias trabalhistas, né, da questão da vulnerabilidade do trabalhador. A gente sabe que ela não é um dado presumido, né, em toda e qualquer relação trabalhista, mas a minha pergunta seria possível, irrestritamente, as convenções estariam sempre submetidas a uma espécie de homologação ou a um juízo de delibação, né, por parte do magistrado trabalhista, enfim. Então, essa é uma questão que eu tenho refletido também, eu queria te ouvir sobre isso. No mais, eu só quero te parabenizar mesmo
pela exposição, Guilherme, super didática, né? Que é algo que eu sabia, eu já esperava isso de você, ainda mais que a gente está conversando aqui com meninos que são do quinto, do sexto, então a gente, né, precisava dessa dinâmica didática, né? E você nos brindou aí enormemente com isso tudo. E isso eu quero dizer mais uma coisinha, é impressionante que as pessoas que estudam negócios jurídicos processuais conseguem ver o Instituto da Negociação, né, em institutos que a gente nem imagina. E eu acho isso muito legal, porque que não está habituado a estudar, né, negócios, nem pensa que determinado instituto processual reveste a forma de um negócio. Por exemplo, eu nunca tinha pensado que moratória legal, né, era um negócio jurídico processual unilateral. Assim, eu via como uma espécie de direito executado, pronto. Tá? Enfim, exercendo uma faculdade, um direito dele sobre o exequente, mas nunca tinha pensado, né, em dar essa categorização ao instituto, assim como eu concordo muito com você que a questão da estabilização, e tento concordar com o primeiro posicionamento do STJ nesse sentido, é também uma espécie de negócio jurídico processual, apesar de toda a controvérsia em torno do Instituto. Mas é isso, muito obrigada, Guilherme, mais uma vez, e parabéns pela exposição. Fica à vontade. Camila, eu agradeço, obrigado você, obrigado, Léo, pelas perguntas. Eu vou tentar vou até compartilhar com o pessoal aqui no chat, para poder ficar fácil. A primeira questão que o Léo perguntou aqui é a questão relativa à negociação e à dignidade. Isso acaba fazendo com que a gente volte para aquela ótica do objeto do negócio. Obviamente, eu não posso fazer aqui uma convenção processual, um negócio processual, que venha atacar, por exemplo, direitos e garantias fundamentais sem um devido controle. É claro que eu não posso ignorar o fato de que direitos fundamentais eles são renunciáveis em certa medida. E eu acho até interessante um exemplo que o professor Nando Paz Cabral ele cita, do Big Brother. Quando a pessoa vai para o Big Brother, ela aceita ter a sua intimidade violada, ela está expondo a sua intimidade ali para todo mundo. O MMA, mais uma vez, você tem um esporte no qual a pessoa aceita submeter ali a uma lesão à sua integridade física. Então, a gente tem que partir dessa percepção de que, em certa medida, direitos fundamentais também são renunciáveis. Mas eu não posso pensar, partir do pressuposto, que isso é uma lógica única que tem que ser aplicada em qualquer situação. Obviamente, alguns tipos de proteção, como a proteção do bem de família, a lei traz uma própria flexibilização dela. É o caso do fiador, que oferece do contrato de locação, que o fiador, ele tem um imóvel, e pode ser bem de família, pode ser o que for. Aquela penhora do bem imóvel dele é permitida porque ela é uma exceção à empenhorabilidade do bem de família. Eu não acho que seria possível criar uma hipótese negocial de penhora de bem de família, dado aí o fato de que nós temos uma lei que cria hipóteses de exceção. E aí perceba, eu tenho um direito fundamental, e aí a lei traz uma limitação para as hipóteses. Então, eu não acho que seria interessante, a meu ver, aquilo é um rol taxativo, e não cabe negociação em cima de rol taxativo. Seria a mesma hipótese de eu querer criar um recurso que é onde a lei traz um rol taxativo. A meu ver, se o rol ele é taxativo, não cabe negociação processual sobre ele. Pode ser até um raciocínio simplório, mas ele é bem prático no que diz respeito a você não ir além daquilo que o legislador não permitiu. Eu não tenho papel de legislador em um processo. A gente tem que respeitar a competência legislativa e quem vai aqui regulamentar esse tipo de situação é a lei. Então, eu não acho que seria possível. Um segundo ponto é o ponto que você até me perguntou sobre a autonomia do direito processual, frente a todas essas questões. Eu acho interessante que todas as vezes que nós pensamos em direito, e aí para responder aquela pergunta mais simples, que todos nós advogados, todos vocês no futuro vão passar, que é quando o cliente chega para você e fala, olha aí, vou ganhar. Essa é a pergunta mais difícil do advogado tem para poder responder. E a gente sempre, quando a gente vai fazer o cálculo para essa pergunta, a gente sempre analisa, sei lá, a doutrina, a gente analisa a jurisprudência, a gente verifica eventuais precedentes.
tudo contém a situação de direito material. Mas, em que pese qualquer cálculo que você fizesse, do mais sofisticado, né, até o mais simplório, você sempre analisava a variável do direito material. E o direito processual ele era uma constante. O que a gente tem agora a possibilidade é de abrir o direito processual também para o cálculo dessa variável. Como assim? Eu poderia aqui, num caso, né, vamos pegar uma dívida, cobrança de uma dívida, eu pegar e falar o seguinte, olha, vamos colocar aqui num contrato, desde já, que este bem é a garantia, será um veículo. E aí, no futuro, eu não correria o risco de mandar penhorar esse veículo lá no cumprimento de sentença e eu descobrir que aquele veículo é utilizado para o trabalho do executado e ser surpreendido com uma impenhorabilidade. E aí, numa situação como essa, eu teria um trade-off. Viraria para o meu executado e falar o seguinte, olha, para a minha parte, falar, olha, beleza, você quer, eu te dou desconto, mas você vai ter que aqui oferecer uma garantia. Qual que é o contexto disso? Estou trazendo questões de direito processual para o diálogo aqui da regulamentação de eventuais negócios jurídicos. Isso faz com que o nosso direito processual ele tenha uma nova roupagem, ele cria aqui uma nova visão de interpretação. E não uma espécie de colonização pelo direito civil. Só que a gente começa a utilizar no processo, né, aquela liberdade para o exercício da vontade que nós damos no direito civil com muita tranquilidade. Então, aqui, o que a gente passa a ver é espaços maiores de participação das partes em um processo, né, para que elas possam adequar os atos do processo, adequar os poderes, faculdades, e isso gera uma estranheza e, às vezes, até uma eventual ideia de colonização pelo direito civil, que, ao meu ver, é equivocado. Por exemplo, você quer algo mais irrenunciável do que o poder de punir do Estado? Então, por que existe a transação penal? Como assim o Estado deixa de aplicar a pena prevista em lei para poder fazer uma transação com aquela pessoa? Então, eu tenho aqui institutos que me ofertam esta possibilidade. Não é o fato de eu ter um direito indisponível ou algo desta natureza que me traz desta impossibilidade de exercício, ainda que limitada, da vontade. Então, o processo não perde a sua feição de norma cogente em vários pontos, norma de observância obrigatória, mas eu tenho espaços de liberdade naquilo que não fere estas normas cogentes. Eu costumo dizer o seguinte, eu tomar Coca-Cola na latinha e pegar a Coca-Cola e virar num copo, é Coca-Cola do mesmo jeito. Então, a gente tem que perceber essa situação. Eu alterar o invólucro, mas manter o conteúdo, não altera as garantias que eu defendo em um processo. Se eu respeitei o contraditório, não para defesa, tive uma cognição exauriente, oportunizei a participação, não é uma alteração de prática dos atos que vai gerar aqui uma lesão ao devido processo legal. Então, acho que a gente consegue ter um espaço maior de diálogo nisso. Com relação aqui, a Justiça do Trabalho, até aproveitando, e eu fecho a questão da calendarização. Na Justiça do Trabalho, Camila, eu acho que a gente toca muito num ponto, né, que nós temos muito sensível, que são direitos indisponíveis. E algo interessante é a própria reforma trabalhista que criou a possibilidade de arbitragem trabalhista. E aí, olha só que interessante, nós chegamos a um ponto de evolução da percepção nossa do direito de que algumas espécies de trabalhadores, eles não são vulneráveis, tal como os outros também o são. Isso não quer dizer que o direito dele passa a ser disponível. Não, não é essa percepção. Mas é uma visão um pouco diferente, né, da análise do direito em um processo. Se eu permito uma arbitragem trabalhista, você há de convir comigo que eventual negócio, né, que vai beneficiar o trabalhador, ele não é inválido. Por exemplo, um negócio processual que vai dizer que as custas ao final do processo serão aqui custeadas pela empresa, independentemente de quem vença, isso é benéfico para o trabalhador. Por qual razão nós colocamos em acordos trabalhistas, a gente faz um acordo e coloca que eventuais custas finais serão pagas pela empresa? Peraí, eu estou colocando questões processuais em um acordo. Junto do pagamento das horas extras, do FGTS, eu vou lá e coloco, né, lá junto, né, deixa eu interromper aqui a participação.
A Norma está compartilhando com a gente a foto aqui, muito bonita. Se ficou passagem a foto da Norma, obrigado, viu, Norma? Tivemos uma participação especial aqui. Parei aqui o compartilhamento, Guilherme. Estava liberado. Nossa, gente, foi sem querer aqui. Que vergonha, desculpa. Não. Então, olha só. Voltando aqui o raciocínio, depois da nossa participação especial. Olha só, quando a gente tem uma ideia de um acordo trabalhista, não é incomum a gente colocar num acordo uma questão de direito processual. Eu coloco lá junto com o pagamento de horas extras, a FGTS, eu falo que eventual custas vai ser paga pela parte. Isso não é direito material. Isso é uma consequência processual. Então, eu tenho espaço, sim, de utilização, é claro, dado o fato de eu lidar com um direito indisponível, o controle do magistrado ele é algo que deve acontecer para que não haja uma lesão ali a esse outro negociante vulnerável que é o trabalhador. E aí, para a gente poder fechar, a questão aqui da calendarização. Eu até coloquei ali, calendarização / gestão cartorária / prioridades. Não, é uma questão, um ponto de vista bacana, que até vai de encontro àquilo que a Camila falou dos dados empíricos. Eu costumo utilizar um estudo, que é um estudo do Ministério da Justiça, de 2007. Por que eu uso esse? Porque não tem outro igual, né? Que é o relatório de gestão e funcionamento dos cartórios judiciais. E algo interessante, ele revela que a gestão dos cartórios, e não mudou muito não, qualquer comarca do interior que você vai, ela continua a utilizar isso. Né? Que você vai na comarca, por exemplo, a gestão da secretaria ela é tudo feita com base naquelas plaquinhas lá do Vista MP, Vista não sei o quê. Tem uma comarca aqui, pertinho de BH, que eu costumo advogar lá, que eu chego lá de vez em quando, tem umas plaquinhas pregadas com os nomes nas paredes. Eu falo, gente, que marmota que é essa aqui? É São João? A pessoa fala, não, doutor, são os dativos que na hora que ele vier a gente tem que intimar ele pessoalmente. Eu falo, meu santo Cristo, arranca essa marmota daí, gente, e fica lá pregado na parede. Eu fico imaginando se algum estagiário doidão chegar lá e arranca, né, aquilo da parede. Gente, sério, se eu fosse estagiário, eu ia brincar de aviãozinho com aquelas plaquinhas. Por qual razão? Porque nós estamos pautados numa gestão cartorária muito primitiva. Né? Não adianta eu mudar o código e continuar gerindo a secretaria como se nada tivesse alterado. Né? Se eu entrar numa secretaria hoje, eu vou ver basicamente a mesma estrutura que tinha há 15 anos atrás, quando eu fazia estágio. E isso é um negócio interessante, a gente colocou PJE. PJE faz com que o processo vá direto para o gabinete do juiz. Aí, ao invés de fazer uma alteração do número de pessoas, ou seja, coloca mais pessoas no gabinete e menos pessoas na secretaria. O que eles fazem? Não, mantém a mesma estrutura. E aí, como o brasileiro ele é bem inventivo nesse aspecto, a gente, ao invés de mandar o processo direto para o gabinete do juiz, nós criamos a fila virtual. Né? Eu fico imaginando, parece aquela cena, o pessoal até brinca, tem uma foto da fila na Bahia, todo mundo sentado na sombra, os chinelinhos assim, esperando. Eu fico imaginando, isso é a nossa fila eletrônica, porque, gente, não tem fila. E aí o processo, ao invés de ir para o gabinete, ele fica na secretaria, você tem que ligar e falar, olha, faz concluso para mim o processo, a grosso modo, olha, respeita o artigo 10 da Lei de Processo Eletrônico e manda o processo direto para a secretaria, por favor. A gente faz uma gestão de secretaria muito ruim. E aí isso impede que qualquer ferramenta tecnológica, qualquer ferramenta de gestão um pouco mais moderna seja aplicada. Né? Aquela ideia do uso do cachimbo, ele faz a boca torta. Então, nós vamos continuar usando o cachimbo ou nós vamos tentar ajustar a boca da pessoa? Porque isso é algo importante a se pensar. Né? Eu tenho uma infinidade de ferramentas, né, que o código traz, e agora uma infinidade de potencialidades com a utilização de tecnologia, e se eu continuar pensando numa lógica antiga de processo, eu não consigo fazer. E com relação ao calendário, cara, uma simples aba na plataforma PJE já era suficiente para poder verificar se o ato foi cumprido até o dia e certificar o decurso do prazo. Porque a gente coloca lá o calendário, até dia tal, defesa, até o dia tal, impugnação, até o dia tal. Cara, se eu coloco isso, basta que o servidor, uma vez no mês, ele chega lá e confira. A defesa tinha que ser apresentada dia 20. Ela foi apresentada dia 24. Revela. Ponto. Não tem discussão. Não tem discussão. Então, assim, eu consigo ter mecanismos de gestão muito fáceis de serem feitas, mas isso pressupõe, né, uma análise um pouquinho diferente. E aí, para a gente poder fechar, né, eu vou compartilhar com vocês uma frase que o professor Hermes Zanetti disse
né, num fórum permanente para história civis, né, se eu não me engano, isso foi em 2013, 2014. E o Zanetti falou uma frase que eu nunca mais esqueci. O Zanetti falou, gente, não adianta a gente dirigir um carro olhando só no retrovisor. Eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que olhar para frente. Então, enquanto a gente continuar vendo o novo código e aplicando ele, olhando no retrovisor, olhando os problemas do nosso judiciário, olhando os problemas que a gente tinha no código passado, eu nunca vou conseguir alterar a realidade. Então, assim, eu acho que isso é um papel nosso, né? Nós temos que começar a ser mais propositivos cada vez mais e provocativos para que a gente tenha um judiciário melhor, né? Então, vamos ter duras penas, nós estamos passando aí os 5 primeiros anos de trevas que o professor Thierry falava, lá da implementação do novo código, e agora acho que a gente está começando a entendê-lo. Né? Quem sabe nos próximos 5 ou os próximos 10, a gente tem realmente uma lógica um pouquinho diferente, uma ótica um pouquinho diferente. Quem sabe daqui a 10 anos a gente volte para poder discutir isso, já pensando, você lembra quando estava discutindo que o calendário não era possível? Claro que é possível. Basta que a gente faça pequenas adequações. Bacana? Então, Camila, Léo, queria agradecer demais vocês dois. Né? Obrigado pela atenção. Tá? Um carinho imenso eu guardo por vocês dois. Né? Desde a nossa saudosa época de mestrado, eu quase fui calouro de vocês, né? Turma depois aí. Então, obrigado pelo convite. E ressalto que eu tenho um péssimo hábito, Camila, de aceitar convites. Então, se me convidar de novo, eu volto com o maior prazer. Beleza, gente? Boa noite a todos. Muitíssimo obrigado pela atenção. Espero que tenha sido aí proveitoso para todos. Bacana? Ô, Guilherme, nós é que agradecemos. Foi um prazer ter te recebido aqui. Eu espero que você volte mais vezes, né? Pode deixar que eu continue te convidando quantas vezes forem necessárias, né? E eu tenho certeza que a gente nunca vai conseguir esgotar esse debate, nem daqui a 10 anos. Eu torço muito para que os calendários sejam implementados e a mesma lógica do processo arbitral, da arbitragem, seja implementada dentro do judiciário, para que a gente realmente continue, consiga resolver conflitos de uma maneira, né, adequada aí. Mas, enfim, agradeço enormemente a participação do professor Leonardo, sempre brilhante, sempre muito assertiva, as questões muito, muito interessantes que foram colocadas por ele. Que pena que a gente não pode, né, continuar o nosso debate aqui, porque todos têm compromisso, inclusive o professor Guilherme tem aula agora. Então, gente, eu peço desculpas que eu não vou poder abrir para as perguntas, mas depois, quem tiver pergunta, eu tenho certeza que o professor Guilherme não vai se importar de eu remeter essas perguntas depois. Então, se alguém quiser, pode deixar a pergunta aqui no chat, ou então me mandar um WhatsApp que eu encaminho para o professor Guilherme responder as perguntas de vocês. Muitíssimo obrigada mais uma vez, Guilherme, Leonardo, a todos e todas que estiveram presentes aqui conosco, e um super beijo, Guilherme, volte sempre. Beijo a todos e boa noite. Boa noite para Tchau, vocês. tchau, gente. Boa noite. Obrigado, Guilherme. Parabéns. Obrigado, professora Camila, pelo convite. Obrigado aos alunos e alunas. Prazer revê-los. Grande abraço. Nice.